Ô, Sandro, as últimas horas têm sido movimentadas aqui em Nova York, rapaz. A gente começou a semana, nosso Band News Station, prevendo que essa semana aqui nos Estados Unidos poderia ser uma semana histórica e de fato foi. Depois do anúncio de ontem à tarde, né, dos jurados, no caso envolvendo o ex-presidente Donald Trump, pela primeira vez na história americana, temos um ex-presidente condenado pela justiça. Evidentemente que ainda falta terminar esse processo com a decisão do juiz, né, o juiz colombiano, Juan Merchan, que vai anunciar no próximo dia 11 de julho, então tem ainda um suspense, a pena do Trump. Se ele vai ser preso, se ele vai receber apenas uma multa, se ele vai receber tornozeleira eletrônica, se vão ser, sei lá, uma pena alternativa qualquer. Mas, evidentemente, que independente do que o juiz do caso anunciar, já está mexendo demais nos ânimos aqui nos Estados Unidos, com apoiadores do Trump dizendo que tudo foi uma grande armação, assim como continua propagando o ex-presidente, que se trata de um grande jogo político para tirá-lo da disputa à Casa Branca. Ele vem liderando as pesquisas presidenciais por aqui. Já outros que simplesmente podem não votar num candidato condenado. É tudo inédito aqui nos Estados Unidos. A gente nunca teve um ex-presidente sendo levado até a justiça e agora, com a confirmação do júri popular, sempre lembrando que é um júri popular, que as pessoas que ali estavam, né, os 7 homens, 5 mulheres, foram pegos no meio da população para escolher lá o que achavam melhor. Os jurados são escolhidos num processo que demorou para caramba aqui, tanto a promotoria de Nova York quanto a defesa do Trump tinham o poder de simplesmente dizer: não quero que esse jurado participe. E nessa história foram semanas, mais de 60 jurados que foram tirados do processo, porque um ou outro lado simplesmente falava não quer esse jurado, eles têm o poder de veto, até que finalmente se chegou nesses 12 jurados que rapidamente, muito mais rápido do que analistas estavam prevendo, entenderam que o Trump é culpado, que o Trump realmente colocou ali nas suas contas algo que não deveria, colocou como dinheiro de campanha na eleição de 2016 um gasto que foi feito para que a ex-atriz pornô Stormy Daniels não revelasse um caso que os dois tiveram no passado. Poderia sujar a imagem do Trump, ele poderia perder a eleição, que acabou vencendo contra a Hillary Clinton. Esse seria o processo, digamos, mais fraco que o Trump está enfrentando. Outros são bem mais cabeludos. Por exemplo, a acusação de que ele incitou aquela turba de apoiadores a invadir o Capitólio para continuar no poder quando perdeu as eleições para o Biden, no maior ataque à democracia do país, né? Aquela situação terrível que a gente viu de perto. Esse julgamento ficou para depois da eleição. Tem também uma acusação muito grave de que o Trump pediu para que os delegados republicanos da Geórgia conseguissem arrumar votos. Tem um telefonema dele, inclusive gravado, né? Arruma voto para eu ganhar a eleição na Geórgia. E essa decisão da justiça também ficou para depois da eleição. E, finalmente, aqueles documentos secretos e ultrasecretos encontrados na mansão do Trump em Mar-a-Lago, numa batida do FBI, tudo mais, também os advogados do Trump conseguiram empurrar para depois da eleição. Ou seja, os 3 processos mais cabeludos, mais problemáticos, com mais provas, que poderiam incriminar de uma forma até maior o Trump, todos ficaram para depois. O único que foi julgado agora seria, teoricamente, o mais leve. E o Trump foi condenado. Foi condenado. Então a gente vai acompanhar qual é a decisão do juiz. Mas, seja qual for a decisão do juiz, se ele mandar o Trump para a cadeia ou se mandar o Trump para pagar uma multa, a grande questão que fica a partir de agora, já que esses 3 processos não vão ser julgados até novembro, é o americano médio, aquele que não é fanático, né? Porque tem um fanático, como no Brasil, de um lado ou do outro, aqui também tem um fanático do lado do outro. Ou seja, tem aquele que nunca vai votar no Trump e tem aquele que sempre vai votar no Trump, ou no Partido Republicano, no Partido Democrata, enfim, aquele que já está com a cabeça feita, digamos assim, seja qual for a situação do partido ou do candidato que ele prefira. Mas o americano médio, aquele que não tem um candidato sempre, que às vezes vota num candidato democrata porque acha que as ideias dele são melhores, outra vez vota num candidato republicano,
porque acha que as ideias do republicano são melhores. Enfim, o que esse cara vai fazer? Essa é a grande pergunta. Ele vai escolher um candidato condenado, no caso hoje o Donald Trump, e que pode ter outras condenações lá na frente, em casos muito mais graves do que esse que ele já foi condenado aqui em Nova York, ele vai topar essa? Ou não? Ele não vai votar nesse candidato, vai continuar com o Biden, que não tem feito um bom governo, a economia americana está ainda claudicante, a inflação está alta, não está fácil o custo de vida aqui nos Estados Unidos, e a gente sabe como isso pode derrubar um governo. Enfim, o que vai ser feito em novembro? Essa é a pergunta de $1 milhão ou até mais. Antes da condenação, as pesquisas mostravam que o Trump perderia a eleição caso fosse condenado, o que acabou acontecendo. A pergunta que fica agora é se de fato vai perder na prática nas eleições que a gente vai acompanhar aqui em novembro nos Estados Unidos, Sandro.